Você sabia que o primeiro maratonista da história das Olimpíadas morreu de tanto correr? E que as Olimpíadas datam de mais de 3.000 anos? Hoje vamos falar das Olimpíadas antigas e modernas, bem como de algumas modalidades clássicas. Os Jogos Olímpicos se originaram na Grécia Antiga há cerca de 3.000 anos e só retornaram no final do século XIX. Atualmente é a competição esportiva mais importante do mundo. Os primeiros registros desse evento contam dos povos gregos, onde, segundo a lenda, no ano 490 a.C., Fidípides correu aproximadamente 40 quilômetros, fazendo o percurso da planície de Maratona até Atenas, para impedir um mal terrível. Eu apresento Hércules! Os persas enfrentaram os gregos e, caso vencessem a batalha, acabariam invadindo Atenas, com a promessa de abusarem das mulheres e matar os filhos dos gregos. Temendo tal violência, ficou combinado que as mulheres gregas matariam seus filhos e cometeriam suicídio caso não tivessem notícias sobre a vitória dentro de 24 horas. Como os atenienses venceram os persas, Fidípides foi incumbido de correr todo o Vale de Maratona até Atenas para impedir a desgraça. Alguns disseram que ele correu 200 quilômetros, outros registraram 40 quilômetros. Mas o fato é que Fidípides, ao chegar, só teve fôlego para pronunciar a palavra "vencemos" e morreu por exaustão. Os jogos originais gregos aconteceram a cada 4 anos ao longo de vários séculos. Em meados do século II a.C., o Império Romano conquistou a Grécia, mas a tradição dos jogos foi mantida no país. Porém, não foi mais a mesma coisa. O renascimento dos Jogos Olímpicos ocorreu em 1896, graças aos esforços do barão Pierre de Coubertin, da França, que conseguiu reviver as Olimpíadas como uma competição internacional de atletismo. Entre os esportes praticados nas antigas Olimpíadas estavam as corridas chamadas de dromos e suas modalidades. Em algumas delas, o atleta devia correr por cerca de 190 metros, vestido com a armadura e as armas de um hoplita, soldado da linha de frente dos combates. Em termos de corridas, havia também as bigas e quadrigas. As bigas eram carros de combate tracionados por 2 cavalos, já as quadrigas por 4 cavalos. Havia ainda o pentátlon, semelhante ao pentatlo atual, que reunia 5 esportes: o salto, o lançamento de disco, o lançamento de dardo, a corrida e a luta. É interessante destacar que as modalidades de lutas também eram bastante peculiares. Havia, por exemplo, a pali, que era algo próximo da atual luta greco-romana, isto é, sem socos e pontapés. Além da pali, o pirrime, comparado ao pugilato, o boxe contemporâneo, mas mais agressivo. Destaca-se ainda o mais devastador de todos, o pancrário, que consistia em uma espécie de vale-tudo, que incluía cotoveladas, joelhadas, torções, cabeçadas, entre outros.
Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas, Grécia, desde os Jogos da Antiguidade, entre os dias 6 e 15 de abril de 1896, com a participação de 241 atletas, todos homens, representando 14 países. As modalidades disputadas foram o atletismo, o ciclismo, a esgrima, a ginástica, o halterofilismo, a natação, o tênis, o tiro e o wrestling ou a luta livre. O quadro de medalhas comprovou a vitória dos Estados Unidos neste ano, seguido da Grécia em segundo e a Alemanha em terceiro lugar. Fontes: site Hipercultura, portal da educação física, site da BOL UOL e site Infoescola. Sim. Dá um clique em gostei e assina o nosso canal. Isso nos ajuda muito. Obrigado.